Sabe o que é mais engraçado? É que ainda tem pessoas que acreditam no Lula. Tem pessoas que acreditam que o Lula é inocente, que o Lula não é ladrão e que ele não foi condenado. Na verdade, ele foi descondenado por seu amigo Edson Fachin, mas antes ele foi condenado pelo Sérgio Moro, pelo TRF4, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, pelo STF. Então ele foi condenado em várias instâncias. E os crimes dele nunca foi negado. Os crimes estão aí. O que aconteceu foi uma manobra geográfica onde o Edson Fachin do nada diz que não, aqui em Curitiba não é competente para julgar o ex-presidiário. Mandou os processos dele para Brasília. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é sobre as mentiras do ex-presidiário. Ele pensa que engana as pessoas e que nós temos memória curta. Só que nós não temos memória curta. Se você tem memória curta, eu vou refrescar a sua memória. O ex-presidiário, ele deu uma entrevista para a rádio Espinharas, lá na Paraíba. Olhem só o tanto de mentiras que o ex-presidiário conta, e eu vou desmascarar todas as mentiras que ele contou nessa entrevista. E nós estamos numa crise agora, porque, veja, faz 40 anos que não se fazia nenhuma refinaria nesse país. Nós começamos a fazer no Rio de Janeiro, nós começamos a fazer no Ceará, começamos a fazer no Maranhão, começamos a fazer em Recife, e fizemos a Clara Camarão no Rio Grande do Norte, que era uma para produzir gasolina de aviões. Acontece que, como nós não fizemos refinaria, nós hoje temos que importar, porque a incompetência é muito grande de quem governa esse país desde o golpe da Dilma. Se tivesse continuado a refinaria, elas poderiam estar prontas, poderiam estar inauguradas, e o Brasil poderia não estar importando hoje gasolina refinada ou óleo diesel refinado. Peraí, ele falou que construiu refinaria, depois ele disse que não construíram refinaria. Vocês entenderam alguma coisa? Não, mas eu vou explicar para vocês. Sabe quem atrelou o preço da gasolina em dólar? Foi o PT, foi a Dilma, que é o poste do Lula. Herança maldita do PT e cenário externo explicam disparada da gasolina. Pessoal, fiquem nesse vídeo que eu vou mostrar toda a roubalheira que o PT fez e não construiu as refinarias que eram necessárias. Continuando aqui a matéria sobre a dolarização da gasolina, que foi o PT quem promoveu, desde a entrada de Pedro Parente no comando da estatal, após o impeachment de Dilma Rousseff, a Petrobras mudou sua política de preço, alinhando os preços internos com os preços internacionais, o que é saudável do ponto de vista econômico. Vale ressaltar que ser benéfico economicamente não significa favorecer as elites e prejudicar a população. Pelo contrário, o PT atrelou o preço da gasolina ao dólar. Falando em refinaria, eu vou mostrar para vocês que o Lula começou a construir a refinaria de Abreu e Lima, lá em Pernambuco. O custo da obra seria em torno de 4,5 bilhões de dólares. Até hoje, a refinaria não foi terminada e o custo dela está em torno de 18 bilhões de dólares. É uma das refinarias mais caras do mundo e, segundo o TCU, teve desvios gigantescos na construção de Abreu e Lima, propinas de tudo quanto é lado, foi citada inclusive na Lava Jato. Olhem só essa matéria mostrando o descaso dos governos petistas em relação à construção de refinarias no Brasil. Boa noite. Mais de 8 anos depois do início das obras, a refinaria Abreu e Lima, em Suape, ainda não ficou totalmente pronta. O principal produto da refinaria é o óleo diesel, que deveria ser processado em 2 unidades de refino, mas apenas uma ficou pronta. Hoje, a refinaria Abreu e Lima tem capacidade para processar 100 mil barris de petróleo por dia. Se estivesse concluída, seria capaz de processar mais que o dobro, 230 mil barris de petróleo por dia. Na área da refinaria, é possível encontrar obras inacabadas e material de construção que ainda ninguém sabe quando será usado. É o que você vai ver agora na reportagem de Bianca Carvalho. A refinaria Abreu e Lima surgiu com a promessa de mudar o perfil econômico da região. Construída junto à petroquímica e ao estaleiro Atlântico Sul, a refinaria colocaria Pernambuco e o porto de Suape no centro das atenções dos investidores. Para ver como estão as obras hoje, nós pedimos permissão à Petrobras para entrar na refinaria, mas não conseguimos. O jeito é mostrar tudo aqui de cima mesmo.
Hoje, 8 anos depois do início da construção, um cenário difícil de entender, porque tem uma parte da refinaria funcionando e na outra parte há sinais claros de abandono. Há muito material espalhado pelo terreno, uma obra que parece sem fim. Em 2005, foi anunciado que ela sairia por 2,4 bilhões de dólares. A Abreu e Lima seria construída pela Petrobras e pela PDVSA, estatal de petróleo da Venezuela. Em dezembro de 2005, o presidente Lula e o presidente Hugo Chávez lançaram a pedra fundamental do empreendimento. 2 anos depois, mesmo sem ter chegado nenhum dinheiro da Venezuela, Hugo Chávez reclamou do atraso no cronograma. Me dá vergonha a veces que não se ha começado a construir essa refinaria. Em setembro de 2007, Lula veio acompanhar a terraplenagem. Naquela época, a previsão era inaugurar em agosto de 2010. Em 2009, a Petrobras disse que havia um erro nos cálculos do valor da refinaria e que o custo real seria de 13,4 bilhões de dólares, 5 vezes mais. No mesmo ano, Dilma Rousseff, que era ministra-chefe da Casa Civil, visitou o canteiro de obras com o então governador Eduardo Campos. O diretor de abastecimento da Petrobras era Paulo Roberto Costa, hoje envolvido no escândalo do Petrolão. Uma nova data foi anunciada. Ficaria tudo pronto no primeiro semestre de 2011. Só que, em 2010, o Tribunal de Contas da União recomendou parar os serviços porque havia indícios de sobrepreço. A Petrobras disse que estava tudo ok e que os gastos não eram abusivos. Em 2013, a Venezuela desistiu da parceria e o Brasil teve que arcar com tudo. No final daquele ano, a presidente Dilma Rousseff veio a Pernambuco e garantiu a conclusão dos trabalhos em 2014. Essa refinaria que vocês construíram é a maior refinaria produtora de diesel do Brasil. Além de óleo diesel, seriam produzidos gás de cozinha e coque de asfalto. Mas em março de 2014, a Operação Lava Jato começou a expor um esquema de corrupção na Petrobras. E isso atingiu em cheio as obras, que chegaram a empregar 45 mil pessoas. As construtoras atrasaram os salários dos operários, houve protestos e vieram as demissões. Em dezembro de 2014, a refinaria Abreu e Lima finalmente começou a funcionar, mas só em parte. Das 2 unidades de refino, chamadas de trens, cada uma com capacidade de processar 115 mil barris de petróleo por dia, apenas uma ficou pronta e iniciou a produção diária de 73 mil barris. Faltava uma licença ambiental que saiu em janeiro de 2016, permitindo aumentar a quantidade para 100 mil barris de petróleo dia. Só na unidade 1, o trem 1. De acordo com a Petrobras, a companhia trabalha para a conclusão do trem 2 e da unidade de abatimento de emissões até 2018. Assim, a Petrobras espera atingir a capacidade máxima de produção diária de 230 mil barris no início de 2019. Denúncias envolvendo as empreiteiras que construíram a Abreu e Lima deixaram a situação complicada. E pagamentos às construtoras foram suspensos. Só que depois de tanto tempo, tantos gastos, tantos prazos, a existência de uma parte da refinaria, metade dela, que não funciona, incomoda bastante e abre margem para muitas dúvidas. Imagens feitas do Globocop mostram tubos metálicos, estruturas de andaime e muito material de construção espalhados pelo terreno da refinaria, como estas bobinas de cabos elétricos. Blocos administrativos foram erguidos, mas estão sem acabamento. Para onde se olha, tem mato crescendo e pilhas de materiais que ninguém sabe dizer onde ou quando vão ser usados. Segundo a Petrobras, a obra já custou 17,8 bilhões de dólares aos cofres públicos. Para ser terminada, a estatal prevê ainda o gasto de mais de 1 bilhão de dólares, elevando o valor total da obra para 18,9 bilhões de dólares. A estatal afirma que o trem 2 está 79% concluído. Só que, para quem vê aqui de cima, ainda falta muito para o fim das obras. Esse valor total da obra da refinaria de 18,9 bilhões de dólares equivale a 66,5 bilhões de reais.
Esse é o modo petista de governar, onde uma refinaria de 2,6 bilhões passou para 19 bilhões de dólares e não foi concluída até hoje. Isso é inacreditável. E ainda vem o ex-presidiário, na maior cara de pau, dizendo que não construíram refinaria. Ele fez o quê? Destruiu a Petrobras. Agora, sabe quem desmente o Lula? Eu vou mostrar para vocês. É o próprio amigo dele, o Ciro Gomes, que às vezes morde e assopra, às vezes bate no Lula e às vezes dá uma maciada. Olhem só o que ele fala sobre o ex-presidiário. Ele conhece muito bem o Lula, porque ele foi ministro do Lula, ele anda assim com o Lula. Olhem só o que ele fala sobre a gasolina cara no Brasil. É culpa do Lula, segundo Ciro Gomes. Explodiu de preços no Brasil por uma e somente uma razão. É que a Petrobras está para atender o acionista minoritário, estrangeiros e brasileiros, a quem você, Lula, vendeu o capital não votante, exigindo que a Petrobras maximize o seu lucro no curto prazo. E aí ela custa 10 dólares para produzir um barril no pré-sal, quando ela chega na ponta, já com os impostos, com tudo, fica 30 dólares e a Petrobras está cobrando 100 dólares pelo barril de petróleo. Essa diferença de 70 dólares não é a BR distribuidora, Lula. Você sabe disso, você está mentindo para o povo brasileiro para sair da responsabilidade daquilo que você fez. E o que ele fez? O que o Fernando Henrique fez igual. Vendeu a Petrobras para o acionista minoritário. Como vocês veem, o Lula insiste em confundir efeito com causa. E não é por ignorância não, o Lula é muito esperto. Aí vocês viram o Ciro Gomes, que é amigão do Lula, que é da esquerda também, dizendo que o preço está alto por causa do PT, que destruiu a Petrobras e estamos pagando a conta até hoje. Meu nome é Marcos Mendes, eu falo de Santo André, São Paulo. Vamos mostrar esse vídeo para o máximo de pessoas que nós conseguirmos e desmascarar as mentiras que o ex-presidiário conta. Um abraço e até o próximo vídeo.